Conhece o Diego, gente? Vocês conhecem o Diego? Nem eu. Mas é um homem de Deus. Precisamos crer. E eu convido vocês agora, olha só, hein? A primeira dinâmica foi ministrar o silêncio. A segunda foi orar pela música. E agora temos uma terceira, que é clamar a intercessão de Nossa Senhora sobre o Diego. E agora não seremos somente nós, os músicos, cantores e dançarinos, não é verdade? Nossas chacretes do Senhor já estão assim preparadas, não é? Para orar também por esse homem de Deus. Então eu convido você, meu santo, a ficar de joelho e você assim põe as suas mãos para que o Diego não fale mais, mas que o Espírito Santo venha falar através dele para cada um de nós. E que cada um de nós creiamos que tudo aquilo que for falado será para a santificação e edificação de cada um de nós, da nossa vida e da nossa família. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendereis o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Podemos sentar. São Miguel Arcanjo, rogai por nós. Ó sangue e água que provaste do coração de Jesus Cristo como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Amém. Bom dia a todos. Mais uma vez, meu nome é Diego, eu tenho 26 anos, sou da paróquia Santa Rita de Cássia, em Turiaçu, e moro em Rocha Miranda. Eu sou militar, sou da Marinha, sou fuzileiro naval e sirvo lá num quartel lá no 1º distrito, no centro do Rio de Janeiro. Bom, além disso, eu cheguei aqui para partilhar com vocês através de um movimento que eu faço parte, que é a Congregação Mariana. A sede também fica lá no centro. Bom, eu fico muito feliz de estar aqui na frente de vocês. Eu fico muito feliz quando eu chego aqui na frente e vejo muitos rostos bem jovens aqui, Eu me lembro, eu entrei para a Marinha quando eu tinha 15 anos. Eu estou com 26 agora, estou fazendo 11 anos na Marinha. E foi mais ou menos com essa idade assim que eu vejo a maioria do pessoal aqui, E foi a fase que eu estava decidindo o que eu queria fazer da minha vida, Eu não sei ainda se vocês já descobriram isso, Eu entrei aqui, eu gosto de reparar bem no que está acontecendo em volta, onde eu estou, E as coisas, tudo me chama atenção, Eu, por exemplo, estava olhando essa bandeira do Brasil aí, e eu me lembro que quando eu era pequenininho, ali no CA mais ou menos, eu ficava tentando fazer a bandeira do Brasil, eu gostava, mas eu nunca conseguia acertar aquele losango amarelo ali. Eu nunca consegui fazer bem feito, Por que eu estou falando isso para vocês? Eu não sei quem que fez essas bandeiras aí, mas eu sei que eu não sei fazer muito bem aquele losango amarelo, mas Deus deu para alguém o dom de saber fazer. Vocês veem que tem uns que estão muito bem feitos, E o que eu estou querendo passar para vocês através de uma coisa tão simples? Eu estou querendo falar para vocês que eu não sei por que Deus criou cada um de vocês, Mas eu tenho reparado na minha vida as coisas que Deus tem feito para ter me criado, Uma vez, um rapaz numa cadeira de rodas veio me perguntar
por que ele tinha nascido na cadeira de rodas. E por que eu andava, corria, né? Porque ele queria ser militar, né? Então ele falava, eu não posso porque eu tenho problema nas pernas e entro na cadeira de rodas. Eu falei, olha meu amigo, isso para mim é muito claro, né? Eu tenho minhas pernas, eu vou lá correr, né? E Deus me deu esse dom. E eu sei que você vai fazer coisas que nenhum outro ser humano pode fazer. Nenhum outro ser humano que tem pernas boas vai poder fazer o que você vai fazer na vida. Só você vai poder dar a resposta que Deus quer de você, né? E eu fico feliz quando eu vejo muitas pessoas jovens assim, porque eu sei que vocês se perguntam, né? Caramba, o que Deus quer de mim? Né? A primeira coisa que a gente precisa saber, e eu percebi isso muito claramente no nosso irmão que estava partilhando com vocês aqui, né? É que a gente, o ser discípulo, ele é uma coisa que parece muito mais simples do que é. O ser discípulo é a gente descobrir aquilo que a gente vai fazer. E eu estou aqui para falar para vocês como é ensinar outras pessoas, passar as pessoas, trazer as pessoas para serem discípulas. Isso é muito fácil também. É só a gente fazer aquilo que Deus mandou a gente fazer bem feito. É só a gente fazer aquilo que Deus mandou a gente fazer bem feito. Vocês não precisam se perguntar assim, caramba, o rapaz que veio aqui e pregou antes, ele prega bem, né? Poxa, eu não posso ser um bom cristão porque eu não sei falar assim. Mas tem uma coisa que só você sabe fazer. Basta você olhar para a vida de Jesus ou até mesmo para a nossa vida. Basta você perceber que eu estou aqui falando, mas alguém arrumou o microfone, alguém pintou a bandeira, alguém limpou o chão, alguém arrumou a cadeira. E se não fosse o ser discípulo mínimo de cada um, não ia adiantar eu vim aqui falar, ou outra pessoa vir pintar a bandeira se vocês não estivessem aqui, ou outra pessoa vir cantar se a pessoa que chamou vocês para estar aqui não tivesse feito isso. Basta vocês olharem para a vida de Jesus e falarem assim como uma mulher que encontrou Jesus e ela falou assim para ele, bendito o fruto, bendito é o ventre que te amamentou e o útero que te gerou. Uma mulher olhou para Jesus e pensou assim, se esse homem é assim, imagina quem cuidou desse homem. Olhem para Jesus, imaginem a felicidade de uma pessoa que confeccionou a roupa que Jesus usava. Vocês já pararam para pensar nisso? Imaginem a pessoa que confeccionava o pão que Jesus transformava no corpo dele. São essas coisas mais simples da vida, que tornaram a Igreja Católica o que ela é. Porque quando vocês entram na Igreja Católica e vocês veem um monte de coisas, vocês veem a imagem de santos. Quando eu entro na minha paróquia e eu vejo a imagem de São Domingos Sávio, eu vejo um menino de 15 anos que chegou ali em cima, porque ele dava a comida dele no recreio até desmaiar de fome. Parece uma coisa tão simples, né? Às vezes as pessoas falam assim, caramba, a Igreja Católica fala pra gente ser santo, mas é tão difícil ser santo. Aí você pensa logo em São Pio de Pietrelcina, né, que fazia um monte de milagre. Em Santo Antônio, sim, eles faziam um monte de milagres. Mas o maior milagre de São Francisco de Assis, por exemplo, foi ser um pobre feliz. Porque as pessoas o amavam e o seguiam por causa disso. Porque ele era um pobre mendigo e era profundamente feliz. E nós queremos ser felizes. Então, meus irmãos, aqui já no começo, eu já falo para vocês o que a gente quer aqui. Eu vim aqui para tentar convencer vocês, que esse aqui é um bom lugar para a gente viver. Eu vim aqui para isso. As pessoas vêm aqui na frente para isso. Por trás dos panos, a gente fica elaborando meios de tentar com que vocês se sintam felizes aqui, que vocês se encontrem aqui. Algum de vocês tem uma caneta aí para me emprestar? Olhem essa caneta aqui. Um homem pensou nessa caneta. Eu já sei para que ela serve. Vocês sabem para que ela serve? Sabem, não sabem? Imaginem se vocês nunca tivessem visto essa caneta aqui. Vocês iam pegar, caramba, que objeto estranho, o que será que faz com ele?
Aí, por exemplo, de repente uma menina não sabe que era para escrever, ia fazer uma coque no cabelo e ia, botar a caneta. Pronto. Arrumei um objetivo para a caneta. A caneta serve para botar no cabelo. Mas aí, o homem que fez a caneta, que bolou a caneta, que sonhou com a caneta, que passou as horas da vida dele pensando em fazer a caneta, ele vai chegar assim e vai falar assim para você: olha, isso aí não é para isso não. A caneta, ela foi feita para fazer isso aqui, para escrever. E quando você escreve com a caneta, você realiza o motivo pelo qual a caneta foi feita e você realiza o sonho do homem que fez a caneta, que desejou a caneta. Meus irmãos, basta vocês se perguntarem por que vocês existem e tudo está respondido. Se vocês disserem para vocês mesmos assim: Deus me criou, se vocês disserem isso para vocês, vocês já estão me dizendo que vocês vão ter que passar a vida enchendo o saco de Deus para que eles digam para vocês o que vocês têm que fazer. Vocês não vão descobrir isso em nenhum outro lugar. Vocês não vão descobrir a pessoa que vocês vão ser nem na novela, nem no quartel, nem no trabalho, nem no Big Brother, nem fazendo o cabelo igual do rapaz, nem se vestindo igual a menina. Vocês não vão encontrar isso em lugar nenhum que não seja o coração do próprio Deus que desejou vocês. Eu estou falando isso para vocês, para que quando você olhe diante do espelho, você não fale assim: poxa, eu queria ter nascido diferente. Uma vez um rapaz falou assim para mim: poxa, eu queria ter nascido com cabelo bom. Eu falei: eu não queria não, cara, eu queria esse cabelo ruimzinho mesmo aqui que Deus me deu. Porque Deus desejou assim. Porque Ele me quis assim. Eu sei que às vezes um namorado quando vai presentear a namorada, ele procura uma flor muito bonita, não é verdade? Ele procura aquela rosa, né? Aquela bem bonita, né? Uma margarida. Porque as flores, elas aparentam ser muito bonitas. Mas eu vou falar para vocês o seguinte: uma vez eu estava na Caatinga, uma parte do Brasil que é muito seca. Eu estava fazendo uma sobrevivência lá. E passados alguns dias sem comer e sem beber água, eu me deparei com um cacto. Vocês conhecem um cacto, não é verdade? Ele não tem beleza alguma. Imaginem se eu fosse lá para minha namorada e desse um cacto para ela de presente. Olha aqui, meu amor, para você, porque você é muito linda, aqui um cacto para você. Se faz isso, não se faz isso. Meus irmãos, mas quando eu cheguei lá e eu estava morrendo de sede, eu tinha aprendido que no cacto tem água dentro dele. Então eu abri o cacto, tirei água e saciei a minha vida com o cacto. Sabe o que eu estou querendo dizer para vocês? Que naquele momento ali, eu não precisava de nenhuma rosa, de nenhuma margarida, eu não precisava de nenhuma dessas flores muito bonitas. Eu precisava daquela planta feia, mas que saciasse a minha vida. Eu estou explicando para vocês a nossa diferença. Eu estou explicando para você que não se contenta ainda com o que você é, para que você saiba que o que você é pode ser um motivo de vida para as pessoas. E vocês vão brincar com Deus durante a vida para descobrir como vocês vão fazer isso. Os santos que a gente coloca no altar são pessoas que descobriram como isso se faz. São Luís Gonzaga descobriu isso brincando no colégio. São Domingos Sávio descobriu isso dando comida. São Francisco descobriu isso ficando pobre. Santo Inácio de Loyola descobriu isso sofrendo numa guerra. Cada um de nós tem um encontro diferente com Deus. Eu só preciso, antes de falar para vocês que vocês ajudem pessoas a ser discípulas, que vocês saibam se encontrar. Que vocês não se perguntem mais: Senhor, mas por que eu sou assim? Eu não queria ser assim. Meus irmãos, se você ainda não é muito grato a Deus por tudo que Ele fez em você, independente se o mundo diga que é feio, se você ainda não deu esse primeiro passo, você jamais vai conseguir conquistar o coração de uma pessoa para que ela siga o que quer que seja. Aqui nós queremos que a gente seja discípulo de Jesus Cristo e possa encher as pessoas com esse tipo de sede. Mas se você ainda não se reconhece como uma obra perfeita de Deus, a gente nem vai começar.
a gente nem vai começar. Se você ainda não sabe aonde você vai fazer o discípulo e seu discípulo, se você ainda não descobriu se é no seu trabalho, se é dentro da sua casa, se é fazendo uma bandeira do Brasil, se é arrumando uma cadeira, se você ainda não descobriu isso, a gente não vai começar. Eu preciso que vocês sentem diante de Deus e que vocês vejam o presente que vocês são. Eu preciso que vocês falem assim para Deus: Senhor, o Senhor me fez assim, e eu sou um presente. Quando vocês se reconhecerem presentes, vocês vão falar assim: já que eu sou um presente, então eu vou me doar para outras pessoas. Eu sou um presente, eu vou me doar para outras pessoas, porque eu sou um presente. Você é um presente do jeito que você vai ser feito. Você é um presente, eu sou um presente. O mundo pode falar tudo, mas enquanto Deus me acorda, todo dia de manhã quando eu acordo, eu penso nisso, né? Eu falei, bom, se hoje o Senhor me fez acordar com vida, Ele quer mais alguma coisa de mim. Ele precisa mais um pouco ainda. Ele não precisaria, né? Mas Ele quer precisar, porque Ele me dá vida. Feito isso, eu vou propor para vocês uma briga contra a sociedade, para que vocês possam ser discípulos. E eu vou dar exemplos para vocês. Meus irmãos, eu já reconheci que eu sou um dom de Deus e que eu fui criado para Ele, e que eu não posso encontrar sentido na vida em lugar nenhum, porque ninguém sabe por que eu fui criado. Ninguém sabe mais quem criou a caneta, a não ser o próprio homem que a criou. Outras pessoas podem dizer assim: eu sei para que serve essa caneta, é para botar no cabelo. Mas não é verdade. O sonho do coração do Criador não é esse. Nenhum ser humano sabe para que eu fui criado, senão o Deus que habita dentro do meu coração. E nós vamos descobrir juntos, eu e Ele. Feito isso, meus irmãos, eu vou fazer uma proposta para vocês. Eu vou fazer uma proposta para que vocês saibam o que vocês vão fazer quando vocês passarem pelo portão dessa paróquia aqui, ou de qualquer lugar de igreja. Eu vou propor para vocês, presta atenção nessa proposta que eu vou fazer para vocês. Eu vou propor que vocês morram. E quando vocês fizerem isso, a sociedade vai achar que vocês são estranhos. Uma vez São Paulo falou assim na Bíblia: eu estou morto e a minha vida está escondida em Cristo. Eu vou propor que vocês morram assim, ó. São João Bosco conversando com São Domingos Sávio. Domingos, você precisa se alimentar. Mas meu pai não era pai físico, né? Um pai espiritual. Eu preciso me doar para essas pessoas. São Domingos estava morrendo. São Francisco estava morrendo. Olhem para a vida deles. Eles estavam morrendo. Eles viviam morrendo. Só que nenhum ser humano... Eu já li mais de 100 histórias de santo, né? No quartel eu ficava internado. Eu fiquei 7 anos internado, de segunda a sexta no quartel. Então lá eu encontrei bastante tempo para ler muita vida de santo, e eu achei isso incomum na vida deles. Todos eles viveram como quem já está morrendo. E nós estamos morrendo, basta olhar para a gente já está morrendo. E se vocês não tomarem consciência disso, de gastar a vida de vocês, gasta, doa o que vocês têm. Se vocês não tomarem consciência disso, vocês nunca vão fazer nada na vida. Ontem eu estava vendo um filme de guerra, Band of Brothers, que chama. Eu estava vendo um filme de guerra. O capitão falou assim para o soldado que tinha medo: soldado, sabe por que você ainda tem medo de ir lá lutar? Porque você ainda não percebeu que você já morreu. Você ainda acha que você vai sair daqui vivo. Mas soldado, todo mundo vai morrer nessa guerra. Nós vamos morrer aqui, soldado. Coloca isso na tua cabeça e a gente vai de peito aberto lutar. Meus irmãos, isso é exatamente o que aconteceu com São Paulo. São Paulo falou: eu estou morto e a minha vida está escondida, ainda vai começar.
Quando a gente descobre isso, a gente descobre que a gente vai gastar a vida. E sabe por que isso é um absurdo? Sabe por que isso é um absurdo? Porque vocês vão ver o tempo todo as pessoas tentando salvar a vida delas. Poxa, você passa muito tempo acordado e reza e não sei o que lá. Você tem que dormir mais. Olha, tem que dormir 8 horas por dia para você ficar com uma aparência boa, senão dá pé de galinha. Olha, eu estou fazendo uma academiazinha, eu fico 2 horas na academia e faço um trabalho de pilates e tudo mais. Olha, eu estou inteirona. Meus irmãos, eu fiquei 7 anos em internato. Aí eu tinha lido muita história de santo. Essa foi a minha juventude. Eu fiquei conhecendo história de santo. Quando eu saí do internato, 7 anos depois, aí eu cheguei nas paróquias, né? Eu falei, caramba, é isso aqui que eu quero. Então Deus criou todo mundo para ser santo, é verdade. Deus, quando cria a gente, ser santo é a pessoa que vai para o céu. Nós não entraremos no céu se não formos santos, não tem jeito. Ah, tem um pouquinho de pecado ainda, Diego. Eu sei que você tem, eu também tenho. Vai ser limpo lá no purgatório. Mas a gente vai chegar santo no céu. Então esse tem que ser o primeiro desejo do coração de todo ser criado por Deus. Bom, Ele criou, então para que Ele quer? Para ficar no céu com Ele. Como é que se chega no céu com Ele? Sendo santo. Sendo santo. É simples assim. Às vezes as pessoas acham um absurdo. Ué, Diego, você quer ser santo? Ora, eu fui criado só para isso. Eu fui criado só para isso. Vocês veem outro motivo pelo qual vocês foram criados? Eu fui criado só para isso. Eu vou viver 60 anos aqui estragando minha vida? Que nada, eu não quero viver 60 ou 20 ou 10 anos, fazer algumas coisas e acabar e ir para o inferno. Eu não quero isso. Eu quero ter a vida eterna do lado daquele que me criou. É simples, parece simples, né? A gente falando, parece simples. Mas para isso a gente tem que fazer uma coisa: a gente precisa morrer. Aí as pessoas achavam um absurdo quando Santa Teresinha falou assim para a mãe dela com 3 anos: mãe, tomara que a senhora morra logo. Que isso, minha filha? Não é, mãe? O padre disse que é preciso morrer para encontrar com Jesus. A gente tem que encontrar com Jesus. Parece um absurdo, não parece? Mas isso é o coração de um ser humano como ele é criado. Nós somos para isso. Basta vocês olharem para a vida de algumas pessoas e vocês falam assim: caramba, ela está acabando com a vida dela, se doando. Mas eu aposto para vocês que vocês vão encontrar felicidade nos olhos daquelas pessoas. Quem de vocês aqui nunca ajudou num retiro ou fez alguma coisa e terminou extremamente cansado, chegou domingo em casa acabado, mas chegou profundamente feliz e satisfeito, como se a vida toda tivesse valido a pena por uma ajuda? Isso é a morte. Isso é a morte. Isso é a cruz de Cristo. Isso é a cruz de Cristo. Quando a gente fala aqui, olha, a jornada, ide e fazei discípulos pelo mundo inteiro. Meus irmãos, essa é a última passagem do capítulo do Evangelho de São Mateus. Sabe por que é a última passagem, o último capítulo? Porque antes disso, Jesus passou o Evangelho todo entregando a vida dele. E se vocês não entregarem a vida, vocês não vão conquistar ninguém para Jesus. Porque nós jovens somos assim. A gente fica esperando só um bom motivo para dar a vida. Aí a gente encontra um e entrega a vida toda. Às vezes entrega do jeito errado. Tu vê que o jovem é assim, né? Ele olha o roqueiro, aí fala: cara, é aquilo ali, ó, a vida é aquilo ali. Aí ele vai lá, no dia seguinte ele aparece todo de preto, cheio de corrente. Aí ele olha o Neymar: caramba, aquilo ali que é jeito. Aí ele aparece no dia seguinte com o cabelo igual daquele rapaz ali, ó. Maneiro. Meus irmãos, nós somos assim. Vocês sabem que nós somos assim. A gente olha para as pessoas e a gente está doido para transformar a nossa vida naquilo. O ser humano é assim. A ciência diz que o ser humano é assim. A gente olha as pessoas e a gente fica buscando um jeito. Olha, é assim que eu quero dar a minha vida. Meus irmãos, nós podemos fazer tudo. Mas quando a gente encontra uma pessoa que acredita no que ela faz e ela se doa, a gente não precisa falar mais nada.
a gente tem vontade de fazer aquilo, a gente ganha o coração da pessoa, a gente não precisa ficar falando muito não, a gente precisa só morrer para conquistar a pessoa, morrer. Eu me lembro a primeira vez, depois que eu saí do internato, aí eu fui lá, me formei, oficial da Marinha, segundo tenente, fui para a infantaria dos fuzileiros e me deram um pilotão para eu ir para a selva. Aí na primeira caminhada com o meu pilotão na selva, o sargento estava mancando. Aí eu falei assim, o que houve aí, sargento? Meu boot é novo, está roçando no meu calcanhar. Eu falei, tira o boot. Quando ele tirou, o calcanhar dele estava começando a ficar com ferida. Aí eu falei assim para ele, quanto é que tu calça? Ele falou, 41. Eu falei, meu número. Aí eu falei, toma aqui, usa meu boot que está macio já. Aí ele usou meu boot. Quando a gente chegou no final da missão, 10 dias depois, a gente estava sentado. Aí eu tirei meu boot. Quando eu tirei meu boot, tinha um buraco no meu calcanhar e o meu pé estava todo ensanguentado. Quando ele viu o meu pé, eu nunca falei nada para ele. Quando ele viu o meu pé, eu ganhei aquele sargento para tudo. Para tudo. Aonde eu mandava ele ir, o que eu mandava ele fazer, ele fazia. Porque ele confiava no que eu estava fazendo. Só que para fazer aquilo, para conquistar o coração dele, eu tive que ficar 10 dias sofrendo. Porque tinha sido isso que eu aprendi na vida dos santos. Só que as pessoas cismam em ensinar gente diferente em tudo quanto é lugar. Vocês sabem disso. Vocês aprendem em todos os lugares que o que dá prazer para vocês que é o que é bom, não é verdade? Mas isso para nós não é verdade. E as pessoas precisam ver isso na nossa vida. As pessoas precisam entender isso conosco e a gente não vai precisar falar nada para ninguém. A gente vai fazer discípulos porque o próprio Jesus, o qual vocês tentam transformar a vida de vocês igual a dele, conquista as pessoas. Eu fui transferido de quartel agora, né? Cheguei no meu novo quartel. Tinham 7 oficiais lá. Entrei no camarote junto com os 7 oficiais. Aí a gente começou a se conhecer. Eles começaram a me perguntar as coisas. Você é casado? Eu falei, não, tenho namorada, né? Aquelas coisas. Ele falou, pô, vamos sair hoje de noite para comemorar que tu chegou, né, cara? Eu falei, pô, não vou não, cara. Tem um evento lá na paróquia para ir. Ele, pô, vem aí, cara. O cara aí, ó. Pô, calçolão, chegou o oficial calçolão aqui. Aí eu falei, cara, mas eu sou feliz assim. Aí começou, né, me sacanear. Eu falei, aí ele falou, pô, cara, tu não sai por aí, pô, pra pegar uma menininha, não sei o que lá. Eu falei, não, cara, que isso, pô? Tá doido? Ele, pô, nem com a tua namorada tu transa então? Eu falei, não, pô, claro que não. Pô, tu tem 26 anos e é virgem. Eu falei, mas é claro, pô, não é isso que é o certo? Eu não tenho que casar virgem com a minha namorada? Eu aprendi assim. Eu ficava lendo lá na vida de santo, era isso que eu tinha que fazer. Aí todos eles começaram a me sacanear, né? Eu falei, caramba, é assim mesmo? Meus irmãos, nesse dia, eu pude provar de uma das maiores alegrias de cristão. Porque naquele dia eu percebi que eu estava morrendo. E eles falaram assim para mim, tu tá maluco, cara? Tu não tá vivendo, tu tá morto. Quando eles falavam essa palavra, tu tá morto. Eu lembrei de São Paulo. Eu falei, caramba, eu acho que eu estou começando a ser católico. E eu fiquei feliz. 2 dias depois, um daqueles tenentes veio falar comigo e falou assim, caramba, Diego, por que estava geral te sacaneando? E parecia no teu semblante que tu estava feliz. Aí eu falei para ele, pô, porque aconteceu isso? Eu lembrei da história de santo, não sei o que lá, conversei com ele. Meus irmãos, 1 semana depois, esse oficial pediu para 2 vezes por semana eu contar uma história de santo para ele. Só que eu nunca tinha falado nada para ele. Aquilo ali, sabe o que era? Era eu brincando com Jesus. Era a minha brincadeira. É a minha vida. Eu escolhi levar assim. E eu não preciso nem pregar. Eu digo para vocês, de peito aberto. Não é, o pessoal sabe, o pessoal que me conhece, né, profundamente, eu sou um rapaz que estou sempre no meu canto, calado, né, tranquilo. Por quê? Porque hoje eu ouço falar muito. É muita gente falando muita coisa. A gente fica perdido às vezes. A gente não sabe qual o caminho que vai seguir.
Meus irmãos, eu já decidi uma coisa na minha vida. Quem quer ser jogador de futebol, ninguém vai, eu quero ser jogador de futebol, eu vou ver um vídeo do David, do Flamengo. Não vai fazer isso. Não vai fazer isso. Porque o David, coitado, perde muito gol, né? Quem quer ser jogador de futebol, ele vai pegar os melhores, ele vai ver um vídeo do Messi, do Neymar, não é verdade? Meus irmãos, já tricolou aqui falando do Fred. Meus irmãos, a gente aqui na Igreja Católica, nós somos pretensiosos a dizer que nós já descobrimos o que nós queremos ser da vida. Nós queremos ser santos. Por isso, quando eu chego em casa de noite do quartel, eu não vou lá ver novela, eu não vou ver Big Brother, essas coisas, sabe por quê? Porque lá não tem ninguém que me dê um bom exemplo. Eu chego em casa e eu vou ficar lendo as minhas historinhas de santo. É a minha novela. É como se fosse uma novela. Só que o final é sempre o mesmo. Ele vai para o céu. E é isso que eu quero que aconteça comigo. Ele sofre um pouquinho durante a vida, é profundamente feliz. A vida de um cristão é assim, eu estou jogando aberto com vocês, porque é isso que a gente quer fazer aqui. É isso que a gente quer fazer aqui, meus irmãos. Isso aqui pra gente é um mundo diferente. É um mundo diferente. Existe uma carta, chama Carta de Ogneto. É dos primeiros cristãos. Né? Lá fala como eram as pessoas de cristãos. O próprio nome diz. Sabe por que eles chamam a gente de cristão? Sabe por quê? O nome lembra o que para vocês? Cristo, não lembra? Cristo. Sabe por que eles chamavam a gente de cristão? Porque as pessoas olhavam para São Pedro e falavam assim: caramba, aquele rapaz ali parece com aquele Cristo. Elas olhavam para São João Evangelista e falavam: caramba, aquele rapaz ali, ele vive e parece com aquele Cristo. Olhavam para os discípulos de São João Evangelista, São Policarpo de Esmirna, e falavam assim: caramba, aquele Policarpo ali parece com Cristo. Olhavam para Santo Irineu de Leão, que era discípulo de Policarpo, que viveu com São João, falavam: caramba, aquele Irineu ali parece com Policarpo, que parece com João, que parece com Cristo. Nós somos assim. Se as pessoas não olham para a gente, não reconhecem Cristo, que podem até chacoar da gente, né? A gente pode ser até motivo de chacota, mas se elas não reconhecerem Cristo, a gente ainda não chegou perto do objetivo da nossa vida. E se a gente chegar perto, quanto mais próximo a gente chega, quanto mais próximo do discípulo, quanto mais próximo do ser discípulo, a minha parte da pregação é muito fácil, porque o rapaz que veio aqui pregar, pregou como ser discípulo. Eu tenho que pregar como fazer discípulo. Fazer discípulo é muito fácil. É só vocês fazerem o que ele falou. É só ser discípulo. Porque se vocês forem discípulos felizes, as pessoas vão olhar para vocês e vão desejar ser exatamente o que vocês estão sendo. Elas vão desejar buscar exatamente o que vocês estão buscando. E vocês vão descobrir isso. Às vezes demora muito, mas Deus sempre dá um sinal. Ele sempre mostra. Ele sempre mostra qual o caminho que a gente deve seguir, o caminho certo. O meu campo de batalha, que eu vivo e que eu conto para vocês, que eu posso partilhar, é o quartel. Porque tem sido a realidade da minha vida. Mas vocês vão descobrir o campo de batalha na vida de vocês, na família de vocês, com o filho de vocês, com o esposo de vocês, com o namorado, com a irmã mais velha, com o irmão mais velho, com o pai, com a mãe. Esse vai ser o lugar de vocês, do encontro com a santidade com Jesus Cristo. E isso é possível a todos. A todos. Meus irmãos, eu gosto muito de Santa Teresinha. Santa Teresinha é uma menininha que morreu com 24 anos. Entrou com 15 anos para o Carmelo para ser freira. Santa Teresinha via que existiam os apóstolos, os mártires, os pregadores, os padres, os confessores, e ela falou que tudo que ela conhecia, ela queria ser tudo. Santa Teresinha falava: eu queria ser tudo dentro da igreja. Eu queria ser até padre, que não tinha mulher padre, ela queria ser padre. Ela queria tudo. Depois ela descobriu que ela era uma menininha que não sabia fazer muita coisa. Ela falou assim: bom, já que eu não sei fazer nada disso,
e eu preciso ser alguma coisa dentro da igreja, então no coração da igreja eu serei o amor. É uma frase famosa de Santa Teresinha: no coração da igreja eu serei o amor. Até aí parece que não é nada, né? Mas eu vou falar só um pouquinho, só uns detalhezinhos para vocês verem que tipo de vida Santa Teresinha levava. Santa Teresinha chegava no pátio do convento, e das 4 irmãs dela, 3 estavam no mesmo convento que ela. A outra era freira também, só que estava em outro convento. Aí ela chegava no pátio e via as irmãs dela de um lado, assim. Aí via outras irmãs, e ela via uma irmã que a odiava. E que ela dizia que o coração dela, o interior dela, não desejava estar com aquela irmã. Nós somos assim, a gente deseja estar junto com pessoas que fazem bem pra gente, não é verdade? Ela queria chegar no pátio e ir lá conversar com as irmãzinhas dela, não é verdade? Meus irmãos, quando ela chegava no pátio, ela olhava as irmãs dela e olhava aquela irmã que odiava ela, ela falava assim para Jesus: Jesus, eu vou te dar uma rosa agora. Aí ela ia lá para aquela irmã que odiava ela e falava assim: minha irmã, você está precisando de ajuda? Claro, Terezinha, ajuda aqui. Aí ajudava, aí a irmã maltratava ela. Ah, você é muito mimada, brigava com ela um dia todo. Alguns anos depois, essa irmã disse assim para Santa Terezinha: Terezinha, você tem que ajudar também as outras irmãs, porque elas ficam com ciúme, porque todo mundo percebe que eu sou a irmã que você mais ama. Vocês sabem o que isso significa, meus irmãos? Que a força de vontade de uma menina é tão grande. Eu não estou falando de sentimento. Hoje em dia ficam ensinando para a gente de um sentimento bobo de amor, não é verdade? Meus irmãos, amor, ele leva muito pouco de sentimento. O sentimento pode até ajudar o amor, mas o amor, ele é uma decisão livre de doação por aquele que você escolhe amar. Isso é uma decisão livre de doação. Vocês podem amar a pessoa que aparecer do lado de vocês do jeito que ela aparecer, porque vocês são livres para amar. Vocês são livres. Só que quando vocês forem fazer isso, vocês estarão morrendo. Aonde que vocês vão estar morrendo? No sentimento de vocês. Vocês vão deixar de ser pessoas sentimentais. Vocês vão ser pessoas que amam. É muito cansativo, meus irmãos, ficar ouvindo um monte de coisa. É muito cansativo até ficar me ouvindo falar sobre essas coisas e chegar nos lugares e continuar vendo as mesmas coisas, as pessoas se maltratando, as pessoas xingando umas às outras, brigando, querendo ter mais uma que as outras. É cansativo. É cansativo. Por isso que eu acho cansativo falar. É bom mesmo quando a gente para de falar e a gente começa a consumir mesmo a nossa vida. Consumir. Porque se a gente guarda a caneta na gaveta, a caneta ela vai parar de funcionar. A tinta dela vai secar e vocês vão ter a capinha da caneta, mas a caneta nunca mais vai funcionar. Mas se vocês começarem a escrever com a caneta, vocês vão gastar a caneta. A carga dela vai diminuir, não vai? Até acabar a carga. Quando acabar, vocês vão jogar a caneta fora e vai falar: não serve mais para nada, não é verdade? Mas o que a caneta escreveu, nunca mais ninguém nunca vai conseguir apagar. Por isso que o escrito de um apóstolo daquele, com a carga lá que ele gastou, chegou até mim. É esse tipo de coisa que as pessoas não entendem. Elas acham que a gente está perdendo a vida, mas a gente está plantando vida. Meus irmãos, São Francisco de Assis morreu em 1225. Mas até hoje, ele conquista um monte de gente. Basta vocês irem lá no convento franciscano. Meus irmãos, pela Marinha eu estive lá na Itália, fui lá em Assis e eu vi a roupa que São Francisco usava. Nem o pano de chão da minha casa é tão sujo e tão feio quanto a roupa que aquele homem usava. Agora vocês imaginem um homem que se veste daquele jeito e um ano depois 12 mil pessoas estarem querendo fazer o que ele fazia para ser feliz. Isso é um cristão.
São João Crisóstomo, São Basílio de Cesaré diziam isso. O cristão é aquele tipo de gente que você encontra com ele e ele não tem nada, mas você sai de perto dele e parece que ele te ofereceu tudo que ele tinha. Parece que você tem tudo. Por quê? Porque você encontra nele um motivo para saciar a sua vida. Eu fico falando aqui de vida de santo e eu sempre faço isso para que a força de Deus que caminha entre nós possa um dia acender a luz no coração de vocês, para que vocês um dia também se espelhem na vida de um desses, para que a gente possa curtir junto o céu, já que a gente já está morrendo aqui. Daqui a pouco a gente vai estar tudo junto. A gente vai estar todo mundo junto lá no céu, junto com eles. Eu me alegro na missa, principalmente depois que eu li a carta do Papa João Paulo II, quando ele fala que o Papa João Paulo II falava muito isso, né? Na missa está sempre presente Nossa Senhora e todos os santos. A gente participa sempre da mesma missa junto com eles. Então eu sempre faço isso na missa. Eu entro na missa, agradeço a Nossa Senhora por ela estar ali presente e fico lembrando dos santos, que eu sei que estão ali de alguma forma e que permitem que a minha vida seja melhor. A gente tem essa riqueza tão grande, meus irmãos. Às vezes as pessoas falam assim: a Igreja Católica, ela está meio que sucumbindo, está meio que acabando. Meus irmãos, a Igreja Católica está mais viva do que nunca. Por quê? Porque cada dia que passa, ela tem mais santos para as pessoas se espelharem. Mais pessoas que você olha assim para ela e você fala assim: eu quero ser como essa pessoa. E quando você se torna um discípulo desse, quando você se torna um discípulo, você já está fazendo os discípulos. Às vezes você nem sabe que eles existem. Às vezes você nem sabe que eles existem. Meus irmãos, há alguns anos atrás, o meu irmão entrou para a comunidade Shalom. No último aniversário dele, eu estava viajando, né? E cheguei, fui para o aniversário dele, cheguei em casa e na hora do parabéns, aí ele foi fazer um discurso, aí ele agradeceu as coisas, ele olhou para mim e falou assim: eu queria te agradecer, meu irmão, porque há alguns anos atrás eu olhei para você e foi a primeira vez que eu vi Jesus Cristo. Ele nunca tinha me falado isso e eu nem imaginava isso. Por quê? Porque eu nunca fui de falar lá em casa. Eu sempre me coloquei para fazer os serviços, eu sempre procuro ficar sem reclamar. E ele falou isso para mim e eu nem sabia que isso existia. Mas quando ele falou isso para mim, eu falei para Deus: Senhor, eu sinto que a minha vida já valeu a pena. Eu nunca falei nada, eu não precisava falar nada. Vocês não precisam falar nada, vocês não precisam ser bom de falar. Vocês só precisam dominar a vontade de vocês e servir. Isso tudo é muito simples, é comum. Eu também, um dia, há uns anos atrás, eu tive Orkut, Facebook. Sabe por que eu deixei? Sabe por que eu acabei? Eu não estou dizendo que vocês têm que acabar, não. Eu disse a minha fraqueza. Sabe por que eu parei? Porque eu chegava em casa, às vezes eu via meu pai e minha mãe meio que discutindo assim. Eu falava: que coisa chata. Eu vou lá encontrar com os meus amigos, que é muito bom conversar com eles na internet. Mas eu não conseguia ficar em paz na internet, sabe por quê? Porque eu lembrava de Santa Teresinha. E ela ficava na minha cabeça. Olha, eu não ficava com as minhas irmãs legais, não. Eu ia atrás daquela que precisava encontrar. Aí eu deixava a minha vontade morrer, pedia: mãe, coloca a minha comida aqui na mesa, vamos comer aqui, a senhora já jantou, vamos jantar aqui junto. Parece que não é nada, né, meus irmãos? Mas isso sendo feito dia após dia, às vezes com muito cansaço, as coisas mais simples da vida, uma oração antes de comer. E as coisas vão mudando, e a gente vai vendo, né? O reino dos céus é como um semeador que joga semente e vai dormir. Ele pode jogar semente, mas ele nunca vai ter noção do que está fazendo aquela flor crescer. Assim somos nós. A gente vai vivendo o nosso amor entre nós mesmos e Jesus, e a gente nem sabe o que ele está fazendo, mas ele faz o tempo todo. Porque Jesus Cristo não dorme nunca. Às vezes eu deito para dormir e eu lembro assim: caramba, eu estou aqui deitando para dormir.
aqui em Rocha Miranda, mas lá no Japão, na Austrália, na Europa, na igrejinha no Morro de Madureira, aqui nessa paróquia, em algum lugar do mundo, um sacerdote está lá falando o corpo de Cristo, o corpo de Cristo, o corpo de Cristo. Eu sei que eu vou dormir, mas ele nunca dorme. Às vezes a gente vai dormir, mas você se doou durante o seu dia. E na cabeça, no coração das pessoas, está o Jesus Cristo que você mostrou para ela, incomodando. Assim como Jesus Cristo que viveu no coração de Santa Teresinha, me incomoda ainda hoje. E tenta viver nela, no que ela viveu, tenta viver também em mim. E ela me faz ser discípulo sem eu nunca ter visto. Vocês estão entendendo quão impressionante é o crescimento que Jesus Cristo faz nas coisas mínimas que a gente faz, por um mistério, porque Santa Teresinha um dia, muitos anos atrás, abriu mão de uma vontade. Hoje em dia ela me permite ter exemplo de santidade, e isso é uma coisa fascinante. Às vezes nós que queremos nos enfeitar todo para chamar a atenção de um menino, caramba, eu quero ser famoso, quero fazer isso, quero fazer aquilo. São Francisco, doando tudo, trouxe centenas de milhares de pessoas junto com ele para o céu. Essa é a nossa vida. Quando a gente vem aqui falar um monte de coisa para vocês, tudo isso está se resumindo nisso. Não que para que a igreja de pedra seja construída, mas a primeira coisa, para que a nossa vida, para que a vida de cada um de nós tenha sentido. Para que a vida de vocês e a minha valha a pena. Para que a gente possa chegar no final da vida e falar igualzinho Santa Clara falava: Senhor, muito obrigado por ter me criado. Aquela mulher podia ter agradecido tudo, né? Senhor, muito obrigado porque o Senhor levou toda a minha casa para o convento. Obrigado pelos milagres. Obrigada pelas pessoas que eu preguei que converteu. Mas ela não disse nada disso, porque ela sabia que tudo isso era de Deus. Senhor, muito obrigado por ter me criado, porque um dia você me desejou. Um dia Deus parou tudo que ele estava fazendo para sonhar com o Diego, para sonhar com vocês. E eu não sei o que vocês acham, mas eu sei, como Santa Teresinha dizia, né? Um padre uma vez, quando eu estava fazendo a viagem de ouro num navio, 11 horas da noite, eu pedi: padre, celebra a missa para mim, hoje é domingo. Tinha um padre no navio, aí ele celebrou a missa só para mim. Quando eu estava participando da missa, só eu e o padre celebrando para mim, eu lembrei do que Santa Teresinha disse uma vez. Ela disse assim: se todo mundo fosse santo, e se eu fosse a única pecadora sobre a terra, Jesus teria feito tudo de novo só por causa de mim. E eu me sentia ali na missa, quando o padre falava o corpo de Cristo, e estava sendo doado, Jesus se transfigurando, se doando totalmente, só tinha eu ali. Era só para mim. Se a gente não descobrir o que São Pio falava, eu sou tudo para o meu amado e o meu amado é tudo para mim. Se a gente não descobrir que Jesus quer ter um relacionamento de amor só conosco e quer nos transformar igual a Ele, a gente nunca vai conseguir nada. A nossa vida não vai ter sentido nenhum. Olhem para as pessoas que vocês conhecem, até mesmo essas em que vocês baseiam a sua vida, e vejam. Olhem para a vida delas já, de algumas terminando, e vejam mesmo se é isso que vocês querem da vida. E olhem para aquilo que a Igreja Católica transforma as pessoas, e vejam se é aquilo que vocês querem da vida. Não adianta falar assim para mim: poxa, Diego, um monte de gente faz isso, mas a fulana é católica, e poxa, ela lá é uma boa discípula, e ensina as pessoas, dá o catecismo, e ela faz sexo fora do casamento. É nessa pessoa que você vai espelhar a sua vida? Isso é hipocrisia com você mesmo. Meus irmãos, cada dia que eu leio uma história de santo, eu me obrigo a melhorar no dia seguinte. Eu tenho costume de me confessar toda semana. Mas sabe por que eu faço isso?
Porque cada vez que eu leio uma história de santo, eu me sinto um lixo. E eu falo para mim mesmo todos os dias: toma jeito, cara. Seja cristão, porque tu só tem uma vida. Às vezes eu estou com preguiça de lutar e eu falo: Senhor, você só tem essa vida para lutar. Tu vai descansar o céu todo depois. Entrega logo essa vida de uma vez. Doa logo essa vida de uma vez. Para de se poupar. Ser humano que fica se poupando para ter uma velhice tranquila. A gente só tem uma vida para doar. Uma vida para doar. Se a gente não entregar essa vida, é uma grande covardia nossa. E se você se doar, você não precisa pregar para ninguém. É igual o Santo Antônio falava, né? Pregue com a sua vida. Se for necessário um dia, use palavra. Se for necessário um dia, use palavra. Pregue com a sua vida. As pessoas vão vir te perguntar: poxa, por que você vive assim? Mas quando ela vier te perguntar isso, sabe o que significa? Que o coração dela já está conquistado. Agora você só vai dizer para ela o nome que ela vai seguir. O meu comandante foi embora mês passado, mudou o comandante. Ele passou quase que um ano todo, né, brincando comigo, meio me sacaneando assim, né, pela vida que eu levava. Caramba, tu sai todo dia aqui da missa do quartel, tu vai à missa. Tu vai à missa? Eu falei: bom, comandante, eu gosto. Né, eu pego minha namorada, a gente passa lá. E eu via que aquilo incomodava ele. E eu sabia que Jesus Cristo estava mexendo com ele. No último dia do comando dele, no último dia, ele me chamou para me agradecer e falou assim: poxa, você é uma pessoa feliz, cara. Eu percebi que você é feliz. Olha que coisa bonita de se ouvir. Eu percebi que você é uma pessoa feliz. Eu falei: eu me sinto feliz, comandante. Eu queria te pedir uma coisa. Eu falei: pode falar. Faz 20 anos que eu não me confesso. Eu queria que você me levasse para me confessar. Aí eu saí, eu e o comandante anda sempre de terno, né? Quando sai do quartel. Saímos eu e o comandante, fomos andando lá do Distrito Naval até o convento de Santo Antônio, né? Aí o comandante sentou lá, era até o Frei Anselmo, o que é cego, né? Estava lá sentado, aí confessou o comandante, eu fiquei olhando assim, né? Eu falei: que coisa bonita de se ver. Eu não estava olhando com vaidade, não. Aquela coisa de: olha o que eu fiz. O meu pensamento era o seguinte: olha que coisa estranha. Eu ficava ali, vivendo o meu amor com Jesus, escolhia as piores coisas, sempre ficava: Jesus, a gente está aqui junto na luta, daqui a pouco vai acabar. Enquanto eu estava ali brincando com Jesus, o Espírito Santo fazia as coisas que ele tinha que fazer, como aconteceu com meu irmão, como acontece com vocês sabem disso. Meus irmãos, se a gente não entregar, né, o Evangelho diz isso, né? Se o grão de trigo cai na terra e não morre, não dá fruto nenhum. Vocês já jogaram um grão na terra? Se ele não morrer, não nasce nada. Isso é o mistério mais bonito do cristianismo. É que a glória ela só aparece por meio da cruz. Quem não passa na cruz, quem não abraça a cruz na oração eucarística 2, né, eu acho muito bonito quando o padre fala assim: né, Jesus abraçou livremente a paixão. É bonito quando um homem livremente abraça o sofrimento por causa de Jesus Cristo. Isso é a coisa mais fascinante da face da terra. A Igreja Católica, ela está aqui para guardar esse tesouro. E se vocês chegarem aqui e olharem para mim e falarem assim: poxa, mas aquele tal de Diego, ele não presta. Vocês têm o direito de falar isso de mim, porque eu cometo muitos pecados. Mas vocês podem olhar para pessoas santas e vocês podem falar assim: eu quero ser daquele jeito. Daquele jeito eu vou encontrar com Jesus Cristo. Daquele jeito a minha vida vai valer a pena. O que vocês escolherem na vida, o que vocês desejarem na vida, se vocês acharem que vale a pena, cheguem aqui conosco e não se poupem não.
Entrega tudo. Não é para a igreja de pedra que eu estou falando isso. Eu estou falando isso para que isso seja um relacionamento de amor entre vocês e Cristo, que é vivo dentro de vocês. Quando as pessoas falam que Jesus Cristo vive, isso é muito palpável para a gente, porque a gente olha para algumas pessoas e fala: caramba, lembra Cristo. Lembra Cristo. Vocês reconhecem isso na vida de vocês. A gente precisa ter coragem para decidir. Vontade. Vontade. Lembrem, o amor não é esse sentimento, esse romantismo platônico que ficam passando para a gente em novela. O amor é decisão, é vontade. Vocês decidem e vão. Vocês decidem e vão. E o sofrimento vai ser a causa de maior alegria para vocês. É isso que as pessoas, é isso que somente algumas pessoas que arriscam vão encontrar. As pessoas têm medo de arriscar e perder. Mas se você acredita que lá na frente está o céu e você arrisca tudo, você vai encontrar. Por isso eu fico olhando para a vida dos santos o tempo todo, para repetir para mim mesmo todos os dias: eu tenho que fazer igual a eles, arriscar tudo para chegar onde eles chegaram, porque não me importa mais nada o que acontecer na vida se não for o céu para mim. Esse é o mistério da religião católica. Eu não posso oferecer mais nada para vocês. Eu não posso oferecer para vocês emprego nenhum. Eu não posso oferecer para vocês cura de doença nenhuma da família. Eu não posso oferecer nada disso para vocês. Mas eu posso dizer para vocês que tudo isso pode ser o local onde vocês vão encontrar com Cristo. Porque o meu fundador, Santo Inácio de Loyola, o meu padroeiro, é assim que ele dizia no início dos exercícios espirituais dele. Quando ele ficou doente, quando encontrou com Cristo, era isso que ele dizia: já não me importa mais a saúde ou a doença, ser rico ou ser pobre, o que me importa é chegar em Cristo. É dizer como São Paulo, né? Esquecendo do que ficou para trás, eu me lanço para frente com toda a minha força para o alvo. Cristianismo não é nem nada dessas coisas que eu fico pregando: ah, caramba, e prega. O cristianismo é quando um de nós abraça com vontade a cruz de Jesus Cristo. E isso é uma loucura para as pessoas, e isso é uma loucura para muita gente que está aqui me ouvindo. Eu sei disso. Um dia foi loucura para mim também. Mas é porque eu, Diego, estou falando para vocês. Um dia, quando o Espírito Santo disser isso para vocês, quando o Espírito Santo disser isso para vocês e não uma voz humana, Diego, vocês vão entender o que eu estou falando. E vocês vão entregar a vida de vocês. E a Igreja Católica vai crescer. A Igreja Católica, não a igreja de pedra nova que está construindo, isso aí também acontece. Mas a Igreja Católica é a igreja de santidade. A Igreja Católica existe no coração de cada ser humano. É como dizia Santa Teresa d'Ávila, né? Existe um castelo interior dentro do meu coração, onde Jesus Cristo pode morar. Existe um castelo interior dentro do meu coração, onde eu tenho coragem de chamar Jesus para habitar. Existe um castelo interior no meu coração, onde a Igreja Católica é construída. Vocês podem fazer isso com qualquer idade, em qualquer lugar, com qualquer tipo de vida. Basta que vocês tenham coragem de ser discípulos. Esse é o passo mais importante. A pregação anterior é o passo mais importante de tudo. Se vocês forem discípulos autênticos de Jesus, e se as pessoas olharem para vocês e reconhecerem um pouco que seja, vocês não vão fazer discípulos, mas Jesus Cristo vai fazer discípulos. E as pessoas vão dizer para vocês: olha, aquele homem lá morreu, vive nele um homem novo, vive nele um homem que é digno de ser chamado de cristão, porque se parece com Cristo. Por tudo isso, pelo coração imaculado da Santíssima Virgem Maria, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado.
semana inteira fora, no quartel, e quando ele tem tempo de estar com a família dele, a gente liga para ele e ele vem correndo ficar com a gente. Essa aqui é uma pequena lembrança que a gente está dando para ele, para que ele se recorde da nossa paróquia, e porque a gente vai perturbar ele mais vezes para vir para aqui, então a gente já está agradecendo a tudo isso. Eu queria pedir que você ficasse em pé rapidinho, antes de eu entregar esse pequeno presente para ele, e levantasse de novo as suas mãos aqui em direção dele. Porque quando a gente começa a falar de Deus e está no serviço de Deus, o inferno treme, mas treme também de ódio da gente. E tenta de toda e qualquer maneira tirar a gente do caminho. O Diego se colocou à disposição, se coloca à disposição de Deus, se coloca à disposição de tentar encontrar o caminho da santidade. E mais, ele tenta levar outros com ele. Ele não se contenta de ir para Deus sozinho. Ele quer levar muitas pessoas. Então eu queria pedir que nesse momento a gente orasse por ele de verdade. Feche um pouquinho os seus olhos nesse momento. E vamos pedindo, desejando do fundo do coração que Deus possa livrar os caminhos dele, abrir os caminhos dele, calçar os pés dele para toda a missão que Deus tem planejado para ele. Que você agora aí, de onde você está, deseje do fundo do teu coração que o Espírito Santo possa tomar conta do Diego, para que ele possa verdadeiramente ser não o que ele quer, mas aquilo que Deus sonha para a vida dele, aquilo que Deus quer para a vida dele. Muito obrigado, Senhor, pela vida do teu servo, do teu filho, Senhor. Bendito e louvado seja. Ave Maria. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Uma salva de palmas. Bendito e louvado seja Deus. Esta é minha vontade, sede santos, é o que eu mais quero, sede santos. Esta é minha vontade, sede santos.